A paz do Senhor, falando EBD de volta, nesta feita com as lições bíblicas CPAD, Sala dos Jovens. Lembrando do tema do trimestre, Davi, de pastor de ovelhas a rei de Israel. Fé e ação em meio às adversidades da vida. Hoje nós vamos falar sobre a lição de número 7. Esta lição será ministrada no dia 18 de maio de 2025 e está sob o tema Davi, forjado por uma perseguição implacável. Bem, o texto principal se encontra no livro de Isaías, no capítulo de número 40, versículo de número 31, que está escrito assim: mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças e subirão como asas, como águias. Correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Isaías, capítulo 40, versículo de número 31. O resumo da lição: em meio às perseguições e adversidades, Davi foi sendo preparado por Deus para a missão que a ele estava reservada, mantendo-se sempre fiel e íntegro. Os objetivos da lição são os três. Primeiro, evidenciar a perseguição de Saul contra Davi. Também nós vamos ver o contexto. 2, ressaltar as lutas de Davi ao longo da caminhada. E 3, saber que Davi vivenciou tempos de aprendizado em todas as áreas da sua vida. Tá bem? Antes de entrarmos no resumo ou na introdução da lição propriamente dita, vamos fazer como sempre fazemos. Tá? E nós destacamos todas as vezes algumas palavras, frases relevantes, não que toda a lição é relevante, mas para a importância para a nossa análise aqui nesses minutos que o Senhor nos permite, está bem? Então vamos continuar olhando e trabalhando da mesma forma, tá? Então nós vemos aqui, já no tema, nós temos uma palavra interessante no tema, referindo-se à vida, ao ministério, à obra que Deus havia preparado para Davi. Veja que todo objetivo ou todo objeto, pessoa, ferramenta, tudo que vai ser usado, ele precisa de um determinado preparo, tá? Vamos chamar de preparo. Tudo que nós vemos foi feito com uma determinada resistência para o fim que ele foi criado. Tá? Vamos aqui a nossa área aqui no interior. Nós vemos aí enxadas, enxadões, pás, nós vemos discos de arado para os tratores, nós vemos muitas ferramentas. E aquelas ferramentas, elas não teriam utilidade, vamos dizer assim, ou uma durabilidade, uma vida, vamos dizer, um certo tempo de vida no trabalho, se não tivesse esta resistência, uma determinada resistência. Tá? Quando olhamos as folhas das enxadas, né, dos enxadões, nós vamos ver ali o material ferro. Então, o ferro ele passou por uma têmpera. Quando olhamos para os maquinários, nós vemos que peças passaram por forjas, por têmperas. Né? A palavra forja deve estar bastante em voga aí, tendo em vista que um streaming ele lançou um filme, né? A Forja. Então, mais ou menos ali você está vendo também uma pessoa que está sendo preparada para um determinado... Eu não assisti ainda, né? E também não tenho por costume, mas pelo nome A Forja, você já tem uma ideia. Quem conhece esse tipo de trabalho ou já trabalhou em qualquer tipo, é preciso de uma resistência. Até esse material, por mais simples que ele seja, veja, uma caneta, um pincel, que antigamente chamávamos de pincel atômico, um pincel para escrever, ele precisa de uma determinada resistência, de uma determinada durabilidade, de uma determinada dureza. Durabilidade fala de resistência e dureza fala de resistência. Então nós vemos que tudo, e os servos de Deus não é diferente. Nós vemos muitas vezes, dentro do próprio livro de Isaías, dentro dos seus 66 capítulos, muitas vezes Deus falando aos seus servos,
de forja, de têmpera, de passar pelo fogo, de passar pelas águas, de passar por isto, de passar por aquilo. Veja que este passar, que esta vivência, que esta transformação, que esta criação, ao passar por determinados elementos, ele vai criando uma dureza. Tá? E esta dureza também cria, este processo cria uma durabilidade. Veja que dureza tem a ver com resistência e durabilidade tem a ver com existência, o tempo que aguenta aquela ferramenta. Tá bem? Então ele já começa dizendo assim, Davi foi forjado, ele passou pelas têmperas de Deus através do quê? Através do quê? Quando nós olhamos aqueles filmes medievais de histórias antigas, você vai ver sempre na casa do ferreiro, do forjador. Você tem o fogo, você tem a bigorna, você tem as marretas, você tem um balde para dar aquele choque, né? Eles chamam de choque térmico, aquilo aumenta a dureza, a resistência do material. E quando vai se for fazer uma espada naqueles filmes antigos, você vai ver a pessoa trabalhando desta maneira. E Davi foi forjado por quê? Pelo quê? Qual foi o processo? Ou quais foram os processos que Deus criou para forjar Davi? Agora, de um pastor de ovelhas para rei de Israel. Era necessário uma têmpera diferente, né? Um temperamento diferente, não um temperamento daquele negócio de sei lá, de psicologia, não sei, mas um temperamento, uma dureza, uma durabilidade, uma resistência maior. Por quê? Veja, uma coisa era cuidar de ovelhas. E os irmãos dizem, algumas poucas ovelhas. E agora ele tem uma nação para cuidar. Tá bem? E às vezes é muito melhor ter 2, 3, 500, 1.000 ovelhas do que 3 seres humanos. É muito mais fácil criar deles. Cuidar, vamos dizer assim, o ser humano sempre é mais resistente. A questão do comando, da obediência, da entrega, como nós falamos na lição também de número 7, da conectar mais jovens. Então, Davi é forjado, tá? Mas não é pelo fogo físico, não é numa bigorna física, não é com uma marreta física, mas veja, ele é forjado por uma perseguição implacável, tá? Uma perseguição que ninguém, nem Jonatas, nem Mical, a esposa, que eram os filhos do perseguidor, tanto o Jonatas, o amigo, Mical, a esposa de Davi, eles não conseguem aplacar, diminuir, arrefecer a ira de Saul contra Davi. E Deus usa este momento, apesar de que muitas vezes nós olhando pelo prisma humano, nós não vamos entender, mas Deus está usando aquela situação para preparar Davi para um determinado momento da sua vida, ou para um longo período da sua vida, que seria o reinado das 12 tribos de Israel. Tá bem? Então, já na lição, no tema da lição, nós já temos aí uma introdução maravilhosa para podermos dar sentido, significado e direção para a nossa observação de hoje. No texto principal, ele usa a palavra renovar, não se cansar e nem se fatigar. Nós sabemos que isto tudo, para quem já fez alguns testes em alguns lugares, isso aqui nós poderíamos chamar de TAF, que é um teste de aptidão física. Olha, não cansar, não fadigar, e parece que vai se renovando, não, às vezes, não como diz naquela prova real de realeza, os 100 metros, né? O cabra dá e vai soltar o ar 100 metros depois, sem respirar, ele vai percorrer no menor tempo possível. Mas nós vemos essa situação nas provas de longas distâncias. Tá? A maratona geralmente vai durar 4, 5, 6 horas. Então é necessário o quê? Uma preparação. Esses atletas não chegam ali e dizem, vou correr 6 horas, 4, 5, 6 horas, vou chegar em primeiro lugar e simplesmente porque eu quero. Não, ele se preparou. Quer dizer, ou ele se preparou e ele também foi preparado. Existiram técnicos, existiram nutricionistas, existiram isto, aquilo, profissionais em determinadas áreas. Para quê? Para que o seu corpo assimilasse aquilo que ele ia fazer.
Então, ele passou por um teste de aptidão física. E quando nós vemos no Salmo 40, ele lembra, o profeta Isaías, ele diz que aqueles que confiam no Senhor, né, foi a aula que nós acabamos de gravar, veja, eles são renovados. Sabe, daquela impressão que você olha, principalmente aquela prova que nós temos de final de ano, aquela maratona no mês de dezembro, você vê os primeiros corredores ali, 1 hora, 2 horas, você vai dizer, mas não começou nem a suar ainda. Por quê? Parece que eles vão se renovando, parece que eles não estão sofrendo os castigos da prova. Mas por quê? Por causa da preparação, por causa da forja, vamos chamar de forja, por causa da têmpera, da resistência que eles conseguiram através do treinamento. Então, quando nós estamos passando por este processo, o Senhor está nos preparando. Tá? Aqui, no caso, então, vai ser teste de aptidão espiritual. Tá? Desculpa a brincadeira. Tá? Então, vamos tirar o F, colocar um E, e ao invés de um teste de aptidão física, nós vamos fazer um teste de aptidão espiritual, que é esta questão de nós estarmos numa batalha, estarmos passando por momentos difíceis, no caso de Davi é chamado de perseguição implacável, mas, veja, este renovar, quer dizer, tornar novo novamente, tornar novo de novo, renovar, vem do quê? Vem desta preparação que nós permitimos que Deus faça na nossa vida. Ele será o nosso treinador, ele será o nosso nutricionista, ele será o nosso cardiologista, ele será os profissionais que os homens precisam, o Senhor agirá na nossa vida desta maneira. Então, veja, eu chamei também de preparação. É uma preparação, como ele diz aqui, tá? No resumo da lição. Preparação, para que a preparação? Eu coloquei aqui embaixo, para tornar apto, para dar condições do servo de Deus passar pelos momentos difíceis, não cansando, não fatigando, sendo renovado constantemente pelo Espírito Santo e, acima de tudo, a preparação me mantém íntegro, me mantém fiel. Por quê? Veja, nas provas, nós já estamos, Paulo usou muito a linguagem também militar, por ser, né, um centurião, ele conhecia muito bem a vida militar. Então, já estamos falando, eu não sou atleta, mas já comecei falando de atletismo. Veja, existe a integridade. Qual que é a integridade? Mesmo fatigado, mesmo cansado, não conseguindo se renovar, ele se mantém íntegro. O que é se manter íntegro? É você não fugir das exigências da prova. E muitas vezes nós queremos cortar caminho, muitas vezes nós queremos agir aleivosamente, né? Levar um saquinho de água no bolso, ou um saquinho com água, e o saquinho geralmente, ou ele é de plástico ou é de outro material, que contém água. E é tentar burlar as leis. Quando eu não sou íntegro, o que eu faço? Eu vou burlar, tá? Eu vou trapacear, eu não vou ser íntegro. E esta integridade ela é exigida de mim, por quê? Porque mesmo perdendo, eu tenho que continuar sendo um servo de Deus. Eu tenho que continuar, mesmo passando por momentos difíceis. E esta integralidade, ou ser um cristão integral, um crente integral, inteiro, completo, eu serei fiel tanto a Deus quanto a mim mesmo. Tá? Existem pessoas que eles querem ser fiéis a Deus, mas eles não conseguem ser fiéis nem a eles mesmos. Eles não conseguem manter os seus padrões, os seus preceitos. E muitos cristãos, infelizmente, estão entrando para esta área. Eles não conseguem ser fiéis nem a si mesmo. Quanto mais ao cônjuge, à família, à igreja, consequentemente a Deus. É o que João diz. Se eu não amo o meu irmão que eu vejo, como é que eu vou amar o meu irmão se eu não amo o meu irmão que eu vejo, como eu vou amar a Deus que eu não vejo? E isso fala de integridade. Tá? De integridade. Porque quando eu me mantenho íntegro, quando a preparação de Deus me torna apto para a prova, para as provas que eu vou passar, eu me manterei também íntegro, tanto a Deus quanto a mim mesmo. E fiel tanto a Deus quanto a mim mesmo. Eu não vou trapacear, eu não vou burlar, eu não vou queimar etapas, eu não vou pular fases,
Veja, e dentro disto tudo nós vemos como que Davi aprende a ser íntegro, fiel, a se deixar preparar, a renovar. Davi fez o quê? Ele aproveitou todos os tempos que ele vivenciou. Se fossem eles, nós estamos falando isso desde o princípio. Veja, Davi vivenciou tempos. Agora eu vou colocar aqui, ele vivenciou permita-me fazer este adendo, ele vivenciou os tempos. Veja, que ele viveu da maneira mais íntegra e fiel, sendo pastor de ovelhas do pai dele, Jessé. E agora ele vai vivenciar o tempo cuidando de Saul, aprendendo o movimento do palácio, a vida palaciana, os costumes palacianos. Davi, então, ele vivenciou cada tempo, ele aproveitou cada tempo para quê? Para aprender. Veja, e tanto sendo pastor de ovelha, como sendo um servo do rei, ele aprendeu. Qual foi o aprendizado? Todo o aprendizado dele agora vai ser direcionado para quê? Para a sua vida como rei. Para a sua vida como rei. Tá bom? Então nós precisamos ter esta mentalidade também de, veja, permitirmos que o Senhor nos prepare. Não sei qual vai ser a temperatura do fogo, da têmpera, dos fornos para o Senhor, estou falando espiritualmente falando, tá? Que Deus vai usar. Cada um de nós somos forjados com um grau de uma temperatura nas provações. Cada um de nós temos uma resistência, cada um de nós temos uma função, e dentro dessas funções a têmpera será maior ou menor, tá bem? O calor será maior ou menor, as pancadas das marretas serão maiores ou menores, tá bem? E sendo colocado dentro da água fria, muitas vezes ou poucas vezes, depende da têmpera que esta ferramenta eu e você precisaremos. Tá? Mas o importante de tudo é o quê? Tirar proveito de todas essas coisas. É aprender. Porque os objetivos de Deus, os propósitos de Deus, como nós já vimos, eles estão constantemente inseridos nos atos de Deus, desde o princípio. Então, quer sorrimos, quer choramos, nós estamos aprendendo. Vamos viver os tempos, tá bem? Para quê? Para a preparação, e dentro desta preparação, nos mantermos íntegros e fiéis. Por quê? Porque nós agora passamos pelas forjas de Deus. Então, Davi, no caso, para ser rei, e nós para o chamado que o Senhor nos deu. Tá bom? Vamos para o ponto de número 1 desta lição, que está escrito assim, né? Eu separei, separei sim. Dentro da introdução, nós vamos nos lembrar que essa jornada ela parecia fácil, né? Davi está ali, Saul, Jonathan é amigo, Mical está apaixonada, Davi está apaixonado por Mical, está tudo bem, até o momento em que Davi começa a aparecer na história. Quando ele derruba o gigante, e agora os olhares voltam-se todos para Davi. Então, uma jornada que parecia fácil se tornou um caminho impiedoso. Tá? Quer dizer que não tem piedade. Quando ele fala de implacável, agora ele usa o termo impiedade, quer dizer que não havia piedade, não havia clemência. Era constante a marreta chamada Saul batendo sobre a ferramenta chamada Davi. Constantemente. Tá? Constantemente. Porém, como nós estamos falando na lição, veja, mas também se tornou uma oportunidade do quê? De crescimento, de desenvolvimento, que é o próprio agora, o momento em que Davi vai ser aclamado a rei, primeiro por uma parte da nação e depois pela nação toda, pelas 12 tribos de Israel. Então, por mais difícil que pareça o nosso caminho, ou mais impiedoso, veja, nós temos que ter em mente que também é uma oportunidade de desenvolvimento, de crescimento. Tá? Aqui pode ser um desenvolvimento ministerial, ou um desenvolvimento da fé, ou uma área particular da sua vida, da minha e da sua vida. Tá? Veja, mas dentro desta jornada, que também
apresenta é aquela questão do quem vê o copo meio vazio e de quem vê o copo meio cheio. Lembrei, vou usar. Tá bem? Tá aqui o desenvolvimento. Mas, muitas vezes, para crescer ou para ter mais, veja, às vezes para crescer a gente tem que diminuir. João disse isso. Importa que ele cresça ou diminua. E às vezes para ter as coisas, eu tenho que perder. E algumas vezes, para chegar à frente, eu tenho que voltar para trás. Então veja, Davi precisou deixar tudo para trás, dentro dessa perseguição. Tá? E muitas vezes recuar não quer dizer, veja, recuar é diferente de fugir. Recuar eu recuo para tomar mais força, mais impulso, para me reagrupar, para me reanimar, como eu disse, né? Dentro aqui, tomar aquela água, aquele refresco, uma sombra, um momento de, né, para descansar, pensar e depois voltar à batalha. Então, recuar nem sempre mostra que você é covarde, mostra que você é inteligente. Porque o não inteligente, ele vai continuar. Se fosse outro, ia continuar para frente. Mas Davi está esgotado, está cansado, ele é perseguido, ele não tem descanso. Se ele continua, meu amigo, veja, olha os gigantes. Foram 5 gigantes derrubados. O primeiro não é que Davi derruba com uma certa facilidade, mas a luta não é tão intensa. O segundo gigante, tá, foram 5, mas um determinado gigante, se um dos soldados dos generais de Davi não chega, ele teria sido subjugado. Por quê? Porque ele estava cansado, porque ele estava lutando há muito tempo. E nós precisamos saber que nós, apesar de todas as nossas aptidões, tá, de todas as nossas qualidades para a batalha, nós continuamos sendo seres humanos. E nós precisamos, de quando em vez, dar aquela recuada para pensar, para reagrupar, para reanimar, e depois a gente prossegue na batalha, porque não somos feitos. E recuar, como eu disse, não é a mesma coisa que fugir. Ele foge, tá? Ele deixa tudo para trás, mas aqui vamos substituir o fugir pelo recuar. Ele deixa tudo para trás. Mas veja que o deixar tudo para trás de Davi, o recuar de Davi, é um recuar diferente. Por isso que eu não chamei de fuga, para não dar a ideia de covardia. Por quê? Veja, Davi, no ponto 1.1, precisou deixar tudo para trás e recuar. Mas veja que o recuo de Davi é um recuo estratégico. Por quê? No ponto de número 1.2, após ele ser salvo da morte, pela ajuda de Mical, sua esposa, ela usou de estultícia, deu aquela ludibriada no pai, e Davi pôde fugir. Mas veja que não é o recuo, o fugir é desesperado. Quando nós vemos um exército fugindo, debandando, né, parece uma... debandando. No final eu vou passar para o lado de lá. Você vê que não há ordem, mas no recuo há ordem. Recuar, então vai recuando, vamos dizer assim, paulatinamente. Mas o fugir é uma debandada, cada um por si e Deus para todos, vamos dizer assim. Mas quando nós olhamos para o recuar de Davi, quando ele precisa deixar tudo para trás, não é um recuo de qualquer maneira, mas um recuo estratégico. Por quê? Após ser salvo da morte, já expliquei a situação, Davi foge para onde? Para a cidade de Ramá. Então ele tem um lugar para ir, ele sabe para onde ir. E em Ramá ele encontra Samuel, então ele sabe para onde ir e a quem procurar. Ora, se isto não for estratégia, eu não sei o que é estratégia, sinceramente. Veja, ele foge, a coisa está impiedosa, o martelo, a marreta está batendo, mas ele consegue crescer, ele consegue se desenvolver. Num determinado momento ele precisa deixar tudo para trás, dá a impressão de fuga, de uma fuga, se alguém pensar assim de qualquer maneira, uma debandada, uma covardia, mas não. Veja que ele recua estrategicamente. Ele sabe para onde ele tem que ir e ele sabe com quem ele tem que falar. Então ele vem para Ramá e em Ramá ele encontra quem? Samuel. Isso nos mostra que nos momentos mais difíceis das nossas vidas,
nós precisamos de preciosas amizades. Porque existirão momentos em que essa marreta vai bater tão forte que nós vamos dizer, agora eu não suporto, agora eu não vou aguentar. É este momento que eu vou procurar. Veja, eu sei para onde ir, Ramá, e sei a quem procurar. Estas eram as preciosas amizades de Davi. Tinha Jonatas, tinha Mical e tem Samuel, que foi quem ungiu a rei. Foi lá na casa de Jessé, do seu pai, ungí-lo como rei de Israel. Então, nada melhor do que fazer como aquela mulher da botija de azeite. Encheram seus vasos, ela trancou a casa e ela não foi para nenhum lugar conversar com os vizinhos. Não, ela simplesmente foi atrás do profeta que vaticinou que aquilo aconteceria. Ela disse, olha, os vasos estão cheios. O que é o que Eliseu faz? Diz para ela, vai, vende o azeite, pague suas dívidas e viva do resto. Veja, as amizades sempre nos aconselharão bem, serão bons conselhos, enquanto que as más amizades, elas vão nos fazer o quê? As más conversações, Paulo diz, corrompem os bons costumes, tá bem? Serão bons conselhos que nós teremos da parte dos nossos amigos, tá? Trazendo para os nossos dias, o que nós podemos aprender aqui? O mundo vai nos bater, o diabo vai bater, a carne vai bater, mas nós vamos aprender a crescer na fé, né? Rompendo em fé, crescendo na fé. Tá? E quando precisarmos recuar, nós vamos para onde? Qual é a nossa ramá? Vamos para a casa de Deus. Falar com quem? Com Deus. Tá? Agora nós não vamos para a ramá falar com Samuel, nós vamos para a casa de Deus falar com o próprio Deus, porque há um amigo mais chegado que o irmão. Nós vamos falar com este amigo. O Salvador, ele é Jesus, que por você morreu na cruz. Tá bem? Então, o ponto de número 1 que nós tratamos agora, que diz sobre uma perseguição implacável, veja, apesar de ser implacável, eu tenho a oportunidade de crescer, tá? E quando eu precisar, quando em vez, por ser um ser humano, eu vou precisar recuar, deixar tudo para trás e traçar um novo plano, uma nova meta, e vou fazer o quê? Vou correr para a cidade certa, falar com a pessoa certa. Então, voltei, recuei para me reanimar. Onde? Na casa de Deus, falando com Deus, porque a amizade com Deus é preciosa. Mas a amizade com o mundo me afasta de Deus. Vamos para o tópico de número 2, que diz... nós falamos aqui o ponto de número 3, né? Que diz assim, na angústia nasce um irmão, é o versículo que nós falamos de Provérbios, e há amigo mais chegado que o irmão. Em todo tempo amo o amigo, e na necessidade nasce o irmão, tá bem? Agora Samuel também é conselheiro, além de ser, né, o seu amigo, agora vai aconselhá-lo na cidade de Ramá. Ponto de número 2, as lutas ao longo da caminhada. E estas lutas, né, vamos falar aqui da caminhada, esta caminhada ela foi traçada por quem? Por Deus. Para mim, e para você pode não ter sentido, porque nós não temos um mapa, mas para Deus sim, porque Ele foi quem traçou esta caminhada. Veja, e no ponto de número 2.1, como está escrito o tema, as lutas ao longo da caminhada, que coisa impressionante. Onde foi que Deus escondeu Davi? Na cidade de Gate. E Gate é igual a Golias, a cidade de Golias, tá bom? Gate é a terra dos gigantes, de Golias. Mas Deus esconde Davi ali, mas eu achei interessante também notar a questão dele estar no meio dos seus inimigos, mas ele não se mistura com os seus inimigos. Ele mantém aquela distância. Por quê? Veja, na preparação, ele aprendeu a ser íntegro e fiel tanto a Deus quanto a si mesmo. Tanto a Deus quanto a si mesmo. Lembra que nós falamos sobre isso? Então, mesmo no meio dos seus inimigos, ele não fica igual aos seus inimigos. Ele não se mistura. Mas olha os propósitos de Deus, que coisa maravilhosa. Há um tempo atrás, esse povo estava gritando contra Deus e contra os seus exércitos, porque eles tinham um Golias. Aí chega um determinado de Israel, chamado Davi,
e coloca termo a toda a bravata dos gateus. Será que é assim que fala? Não lembro. Do povo de Gate. Mas o interessante é que Deus leva ele para o meio do povo que foi derrotado por ele. Foi derrotado por ele. Então, daí nós temos a ideia de que Deus traçou este caminho para Davi. E muitas vezes o Senhor vai fazer isto conosco também. Nós não vamos entender. Nós não vamos entender. Mas precisamos estar aptos, tá? E nos mantermos íntegros e fiéis para quê? Para vivenciar os tempos de aprendizado de Deus para mim e para você. Ponto 2.2. Então, ponto 2.1, em território inimigo, o Senhor o esconde, ele está no meio, mas não se mistura. Tá? Tanto é que ele volta depois para se tornar o rei de Israel. Ponto 2.2, uma questão de fidelidade. Tá? Nós já falamos sobre fiel e íntegro aqui. Só que ele usa 3 termos interessantes. A abrangência da fidelidade de Davi. Quando eu falo de abrangência, eu falo de abarcar, daquilo que eu posso abraçar, até onde eu posso abraçar, o que eu posso trazer ou juntar. Então, quer dizer, qual é a abrangência da minha fidelidade? 2, ele fala da inflexibilidade. Na outra aula eu usei como figura algumas varas de pescar que eu tenho aqui, que ela tem um ponto de resistência. Por mais que ela dobre, ela pode até juntar as pontas, mas ela não quebra, porque ela é flexível, mas não quebra. Aqui ele está falando de inflexibilidade. Flexibilidade é quando eu consigo pegar um determinado objeto, material, eu consigo até juntar as 2 pontas e ele não quebra. Uma vara de bambu, uma vareta de bambu, ou sei lá, uma vara de pescar, ou qualquer coisa. Isto fala de flexibilidade. Aqui está falando de inflexível, de não se dobrar, de não se curvar. Estava no meio, mas não se curvou, não dobrou, não quebrou. Tá? E a sua fidelidade também é inabalável. Quer dizer, que não se abala, ela não estremece. Existem muitas fidelidades que elas estremecem. Veja que a fidelidade, a aparente fidelidade de Judas Iscariotes, ela vai ser abalada por causa de 30 moedas. Tá? E outras coisas que abalam a nossa fidelidade. Tá? Que deixam a nossa fidelidade flexível. Tá? Nós não quebramos, mas dobramos. Tá? Vamos lembrar dos 3 jovens? Se curvem diante dos instrumentos, se dobrem, se flexionem. Eles disseram não, se tornaram inflexíveis. Quer dizer, eles não se curvaram, não se dobraram. Quando Elias reclama de que só ele sobrou de profetas, o Senhor disse, não, calma, ainda tem 7.000 que não se curvaram, se mantiveram inflexíveis diante de Baal. Tá? E qual é a abrangência da minha fidelidade? Até onde vai a sua fidelidade? Até onde vai a minha fidelidade ao Senhor? Por quê? Porque o ponto 2.3 diz que nesta caminhada, quando eu me mantenho fiel ao Senhor, nesta caminhada não me misturo, o que acontece? O Senhor vai me sustentar. O Senhor é aquele que provê. E na caminhada, veja que Davi, ele não se curva para o povo de Gate, para o rei de Gate, e aceita que ele fique ali, não mediante também, não foi um teatro, né? Foi uma forma de ele se precaver, ele baba na barba. E isto para o judeu, babar ou cometer qualquer atrocidade contra a barba lá, né? Senão vão falar que eu estou falando de barba. O que acontece? Existiam algumas coisas que o nazireu ou o judeu, dependendo da religião, da linha da religião que ele seguisse, ele não podia sequer fazer marcas na barba. Veja que quando quiseram zombar dos judeus na cidade de Ai, o que eles fizeram? Eles cortaram as vestes, ficou tipo aquela veste romana, né, que vem só até aqui o meio da coxa, e raparam metade da barba. Veja que mesmo recebendo a roupa, aqueles soldados não entraram. O que eles falaram? Nos deixem aqui fora, nos mantenham aqui até que a nossa barba seja restaurada. Era um sinal de respeito. Quando você respeitava alguém
que você tinha por mais, sei lá, hierarquia, vamos falar de hierarquia, você pegava pela barba e beijava o rosto. Então, isto, você não podia puxar, era sinal de respeito. Mas se você pega a barba da pessoa, do ancião, e você dá um ósculo santo no ancião, estou falando daquele tempo, tá? Fiquem tranquilos, tá bem? Eu fico com a minha, vocês ficam com a de vocês. Quer ter, tenha, não quer, não tem. Quer comer, coma, mas se comer escandaliza, não coma. Tá bem? Então, existem muitos pontos que nós precisamos pensar. Outro é este aqui, Deus provê. Veja, que Davi não precisou fazer nenhum pacto político. Hoje há muita politicagem, né? E, infelizmente, estão preocupados com mosquitos e estão engolindo camelos. Né? Por quê? Veja, Davi não fez pacto com o rei de Gate, Davi não se curvou, não se rendeu, não se abalou, Davi continuou fiel, estando no meio deles, ele não se misturou, sabe? Não precisou fazer politicagem. Não. Por quê? Porque ele sabia que Deus proveria tudo o que fosse necessário para ele. Eu lembro de Esdras, quando Esdras diz assim, porque eu tive vergonha de pedir ao rei cavalos e cavaleiros para nos protegerem na nossa jornada, porque eu vivi pregando que o nosso Deus era o Deus que supria as nossas necessidades, era o Deus que nos protegia. Então veja que Esdras diz, tive vergonha. Hoje muitos estão de pratinhos aí na frente de políticos, de outros religiosos, de outras ramificações religiosas, já não há mais pudor, né? Vamos colocar aqui dentro da fidelidade também, deixa eu escrever essa palavra aqui, pudor, vergonha, tá bem? Então, Davi não precisa se misturar, ele é inflexível, a sua fé, a sua fidelidade é inabalável, ela vai muito longe, por quê? Porque ele sabe que a sua provisão vem de Deus. Deus cuidaria dele, não somente em Gate, mas em toda a sua trajetória de recuo. O Senhor estaria com ele todo o tempo, até cumprir o vaticínio que foi feito através de Samuel. Tá bom? Então vejam bem, Deus proveu. Isto quer dizer que eu não preciso me misturar. Tá difícil, tá complicado, tá isto. Esses dias mesmo eu tive com um grande amigo meu, pastor, e foi-lhe feito uma proposta indecorosa, envolvendo dinheiro. Ele faria tal coisa, ficaria com isso, com aquilo, mas graças a Deus, é um homem de Deus, é um homem espiritual, e ele viu a armadilha naquilo. E ele simplesmente disse, não, muito obrigado. Apesar de que a oferta era tentadora, era muita coisa, mas ele se manteve tentadora, uma oferta tentadora, mas ele se manteve aqui, ó. Ele se manteve íntegro e fiel, e ele disse não. Era muita coisa. Eram muitos zeros, tá? E muitos zeros acompanhado, né, um número acompanhado de muitos zeros ficaria com ele, mas ele disse não, apesar de ser uma oferta tentadora, não, muito obrigado, porque tudo que eu vou fazer a partir do momento que Deus colocou no meu coração, o Deus que me deu a ideia também é o Deus que vai prover as minhas necessidades nessa caminhada. Tá bem? Nesta caminhada, ponto de número 2, nós falamos do território inimigo, nós falamos da questão da fidelidade, e nós falamos que na caminhada o Senhor proverá. Deus proverá. Terceiro e último tópico, está escrito assim. Tempos de aprendizado. Tá? E agora, na cidade de Nó. Veja que nós falamos de Gade e falamos de Golias. Agora nós vamos falar da espada. Veja, essa espada é a mesma espada que Davi, com muita dificuldade, porque ainda não havia passado pela têmpera, pela forja de Deus, com muita dificuldade ele consegue erguer e decapitar Golias. Agora essa mesma espada volta, mas agora volta para uma mão preparada, para alguém preparada, para mãos calejadas, agora de um soldado, de um rei, de um homem que tomaria conta de uma nação, que precisaria de amar, não somente amar esta nação, mas defendê-la também. Então veja, o aprendizado, veja, o tempo de aprendizado é a mesma espada. Tá bem? Mas uma coisa era ele usar essa espada antes da forja,
e depois agora da forja. Agora essa espada parece mais manuseável, né? Ele consegue mover como um novo convertido, tem a dificuldade, mas num determinado tempo, o que Paulo diz? Que maneje bem a espada. Essa espada aqui não tem nada a ver com a espada que Paulo está falando. Mas veja, no princípio, a gente não consegue manejar bem a espada, a palavra da verdade. Mas depois de um determinado momento, Paulo vai dizer assim, procura apresentar-te a Deus como obreiro que não tem que se envergonhar e que maneje bem a palavra da verdade. Quem é a palavra? É a espada do Espírito, Efésios capítulo 6. Tá, mas aqui eu só estou colocando um ponto de aplicação pessoal. O que nós estamos falando aqui, veja, é que Davi antes do preparo e Davi depois do preparo. Veja que para vencer Golias, ele teve uma determinada dificuldade, ou uma grande dificuldade, para manusear, para usar a espada na batalha, como ele teve a dificuldade para usar as armaduras de Saul. Ele rejeitou e ficou com as suas próprias armas. Mas agora ele já é um homem passado pela forja, preparado para ser rei. Então nós temos aqui, veja, a mesma espada. E depois, no 3:2, está assim, tempos de caverna. Outra coisa que muitas vezes nós só temos a conotação de ser algo ruim, mas nem sempre. Apesar da caverna ser escura, ser solitária, ser fria, veja, mas o fugitivo, ele pode fazer ali de um refúgio de oração. Ele vai ter tempo para orar. Assim também, como ele vai ter tempo para refletir, para pensar, para ponderar acerca de suas decisões. Tanto as que ele tomou antes de entrar na caverna, quanto as que ele tomará para sair da caverna, ou após sair da caverna. Tá? Aqui serão os passos, os próximos passos. Tá? Ele vai pensar nos passos que ele já deu e vai pensar, vai projetar, ele vai programar os passos que ele dará dali em diante ao sair desta caverna. Tá bem? Então, veja, e também, além de orar e pensar, você tem a dar início a muitos projetos. Porque enquanto Davi estava neste, vamos chamar de reclusão, o Senhor Deus começou a levantar um exército para Davi. Mas não era um exército normal. Eram todas pessoas na mesma situação que ele. Eram fugitivos, tristes, alguns, né? Envolvidos com drogas ilícitas, bebidas e tal. Eram pessoas amarguradas, desgostadas. Era um exército totalmente diferente, vamos dizer assim. Mas, veja, também é momento de estratégias. E a estratégia de Deus, veja, ele vai esconder Davi, ele esconde Davi num lugar do que o povo odiava ele já. Tanto é que ele tem que babar a Bíblia, a lição chama de salivar, né? Tem que babar na barba, dar uma de doido para falar, deixa esse cara aí, vai mexer com doido, larga ele aí do canto. E ele ficou ali. Tá? Então veja os métodos que Deus usa. Muitas vezes nós não vamos entender. Nós não vamos entender. Situações que vamos passar que não vamos entender. Locais em que estaremos que não vamos entender. Porém, o Senhor tem o quê? As suas estratégias. Enquanto Davi estava ali, o Senhor estava levantando um exército para Davi. Levantou 200, depois desses 200 levantou mais outro montante, até que ele tinha um exército aí de quase 600, 700 homens. Mas quando você olha para a descrição dos soldados, você vai dizer, não vai dar certo. É a mesma coisa que Gideão. Se com 32 mil já não dava, com 300 aí que não dá mesmo. Mas Gideão, quem vai lutar sou eu. Tá bom? Gideão, Davi, quem vai lutar sou eu. A luta é minha, vocês não terão que pelejar. Tá? E o terceiro e último tópico diz assim, um processo contínuo. São dois momentos difíceis da vida do cristão, do discípulo, aprender e amadurecer. E são processos demorados, em que nós precisamos ter paciência. E se nós não tivermos esta preparação em Deus,
nós não vamos conseguir, se nós não aprendermos como Davi vivenciou os tempos de aprendizagem, se nós não aproveitarmos estes tempos, estas fases, o que vai acontecer? Não haverá aprendizagem, consequentemente não haverá amadurecimento, crescimento. Tá bem? Aqui fala de discipulado, vamos chamar assim? Vamos ver se pode. Discípulos. E aqui, porque aqui discípulo fala de aluno. Agora, o maduro, ele já ensina. Então, aqui vamos chamar de mestres ou de ensinadores. Tem muita gente que nunca sentou no banco, mas ele gosta muito de falar isso. Quem nunca sentou para aprender não pode levantar para ensinar. Mas ele mesmo também nunca sentou. Tá? E se sentou, não precisava prestar atenção, porque era só questão de preencher, vamos dizer assim, preencher vaga. Preencher vaga não. Como é que fala que quando você joga, acabou o campeonato? É só para cumprir tabela. E só está ali para cumprir tabela, pegar um papelzinho assinado por um diretor, porque a vaga dele, o que ele vai fazer, tudo que ele vai fazer já está garantido. Tá? Então tem muita gente usando essa. Quem nunca sentou para aprender não pode se levantar para. Quem nunca sentou para aprender não pode se levantar para ensinar. Eles gostam muito de usar essa frase, mas eles mesmos nunca sentaram para aprender. Se sentou, foi ficar para bater no papo com um companheiro da mesma altura, né? Do mesmo grau, a mesma hierarquia, porque sabe que está garantido, não precisa aprender. No nosso caso é diferente, nós precisamos ser como Davi. Aproveitar, porque aprendizagem e amadurecimento leva tempo. E tempo fala de persistência, de constância, de paciência. Tempo fala de que eu preciso me dispor, me entregar completamente a este mestre chamado Jesus Cristo, para que eu possa aprender. E aprendendo eu vou amadurecer. E amadurecendo eu vou ensinar. E ensinando eu prepararei novos soldados para a forja e para estarem servindo, alistando-se nas brigadas de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Então, que Deus nos abençoe. Vamos permitir que o Senhor use suas forjas na nossa vida, ainda que seja uma perseguição implacável, mas da perseguição implacável nós sairemos o quê? Vitoriosos. Veja, depois de tudo isto, ele usa a espada de Golias, ele vai para a cidade de Golias, ele usa a espada de Golias, ele vai para a caverna, mas para orar, para refletir, para criar estratégias, e ele aprendeu e amadureceu. E agora ele vai ensinar. Nós seremos também formadores de novos soldados para o exército de Cristo. Amém? Permita-se ser provado e fiquemos todos com a paz do Senhor. Amém.